A gente começa falando das emoções como ferramentas de realização. Uai, como assim ferramentas de realização, Vera? Versus fatores de doenças e descontroles na vida? Mas olha só, as emoções é natural que elas causem doenças muitas vezes, afinal de contas, uma pessoa muito angustiada, uma pessoa que vive com medo, acaba ficando doente, como se isso fosse normal, né? Mas não é normal, não deveria ser normal. É comum, mas não deveria ser normal. Por quê? As emoções, na verdade, são uma dádiva, as emoções são um presente, as emoções são como que uma herança divina que recebemos. Nós, neste mundo, temos esse privilégio de vivenciar emoções, sentir emoções. A gente não conhece, né, outros mundos, outros universos, mas já ouvi dizer que esse, esse sistema Terra ele é privilegiado com as emoções. E alguém pode falar, mas que privilégio existe em sofrer, né? Que privilégio existe em ter mais emoções negativas do que positivas. Enfim, nós sabemos que há muita influência externa, né? Muita influência da mídia em geral, né? Às vezes dos próprios amigos, vizinhos, parentes, de alimentar emoções negativas. As pessoas prestam mais atenção numa notícia ruim, desagradável, que fala de horrores e tal, do que prestar atenção numa notícia positiva, que até é difícil encontrar notícias positivas hoje, né? Mas as pessoas ficam presas, elas gostam de ouvir e de repetir, de contar para outra pessoa, e a outra pessoa vai pesquisar para ver se é verdade. Então as pessoas mergulham cada vez mais nos acontecimentos negativos, né, nos acontecimentos ruins. Então, eu coloco aqui, as emoções podem ser fatores de doenças, fatores de descontroles na vida. Quando a pessoa às vezes tem um problema e ela não consegue lidar com as emoções que aquele problema gera, elas se descontrolam, elas se perdem, né? Muitas, a gente sabe de muitos empresários, por exemplo, né, que aconteceu alguma coisa, ele perdeu tudo e aí se suicidou. A gente sabe, né, desilusões amorosas, a pessoa vai lá e mata o outro, se mata, enfim. Há muito descontrole, há muitas doenças que são geradas por emoções ruins. Por quê? Porque a pessoa não sabe lidar com aquilo, né? É muito triste isso. Eu penso que muita coisa que é realmente importante para a nossa vida, muita coisa não é ensinada desde criança. E não colocando a culpa nos pais não, porque os pais, eles também não receberam isso, né? Então, a educação emocional, né, não é algo que se ensine. Às vezes a criança passa lá, sei lá quantos anos, né, tentando decorar aquela fórmula matemática, mas não sabe nada de como lidar com emoções, não sabe nada de quando começar a namorar, de quando casar, de quando tiver filho, não sabe nada. Né? Como é que eu vou lidar com o meu marido? Vai lidar do jeito que viu a tia, a mãe, a avó lidar, e que nem sempre foi de uma forma saudável. Então, há muita coisa que deveria realmente ser ensinada, se não na família, pelo menos na escola, pelo menos a sociedade deveria assumir essa questão, né? Deveria ser um interesse maior da sociedade, do Estado, né? do país, que as pessoas tivessem essa harmonia, né, emocional, que elas pudessem usar a emoção da melhor forma e não acabando sendo atropeladas, né, por doenças, por descontroles, e aí cada vez mais crimes, cada vez mais pessoas doentes, pessoas presas. Então isso pesa muito mais na sociedade do que de repente haver todo um trabalho educativo, né? Eu hoje mesmo estava conversando com alguém, quando se fala em violência doméstica, o que que se faz? Então está lá a mulher com aquele marido, por exemplo, quando é o homem que bate, né? Às vezes é a mulher.
mas aquele marido que se descontrola e bate, faz sei lá o que que faz. Então a medida é: pega este homem e prende ele. E aquela mulher sente falta do seu homem, aquela mulher gosta dele, né? Ela reconhece que ele é violento, mas ela gosta dele. Então acaba que aquele homem volta, só que ele volta do mesmo jeito que ele saiu. E ela também continua do mesmo jeito que estava antes. Eu lembro que criancinhas, né? Criancinhas do maternal, aquelas criancinhas de 2 aninhos, né? Muito engraçado você ver. A menina se aborrece, ela grita, ela chama a professora, sei lá, ela reclama. Mas os meninos muito pequenos, eles não reclamam, eles mordem, eles mordem. Eles usam a boca para morder e não para falar, para reclamar daquilo, né, que eles sentem. Então, eu penso que muitas vezes isso acontece com os homens também, eles não conseguem falar, eles não conseguem se expressar para dizer o que está incomodando, e aí no desespero, ou sei lá, porque eles batem, né? Eles maltratam, eles são violentos. Então, o quanto a gente economizaria, né? De tudo, né? De gastos com prisão, gastos com a polícia, gastos, né? Gastos de tempo lá do delegado que prendeu, que depois tem que soltar, e daqui a pouco volta de novo. Então, realmente as emoções são algo muito, muito, muito importante. Por um lado, às vezes trazem prazer, por outro lado, né, podem trazer sofrimento, mas infelizmente as emoções negativas sustentam toda uma economia, né, sustentam toda uma estrutura, né, de pessoas que vivem em função da violência, né, é o que estou falando. As pessoas acabam gastando um tempo enorme para lidar com algo que talvez com educação, né, com, né, algum tipo de medida educativa, né, não tenho nenhuma resposta, nenhum modelo pronto, não, mas eu penso, eu acredito, né, na transformação das pessoas. Senão a minha vida não faria sentido, né? Eu me dedico a isso, né? Transformação de pessoas. Eu acredito que seja possível. Então, infelizmente, a sociedade acaba sustentando toda uma estrutura e não previne. Então, vamos lá. Eu coloquei tudo isso, né? Doenças, descontroles, versus emoções como ferramentas de realização. Uai, que história é essa, né?